O meu nome é Manuel João Coelho Silva, sou catedrático da Universidade de Coimbra na Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física. Queria agradecer ao Dr. António Paulo Ferreira o facto de ter conseguido congregar os investigadores que se têm dedicado à investigação em basquetebol. No meu caso particular, tenho estudado mais o jovem basquetebolista do que propriamente outros aspectos da modalidade. E trago-vos aqui, assim, o resumo daquilo que têm sido os nossos últimos anos de investigação. Esta é a sinopse, é o sumário dos cerca de 15 a 20 minutos que tenho para partilhar convosco, que começam datados na minha dissertação de mestrado realizada na Universidade do Porto e orientada pelo professor Dr. José António Ribeiro Maia. Foi uma bateria clássica, muito conservadora na antropometria, algumas provas de força, saltos com contramovimento e sem contramovimento para aferir a propriedade elástica do músculo, o número de abdominais em 60 segundos, a dinamometria manual, que é um indicador de força geral, não específica da estrutura de rendimento do basquetebol, e o lançamento da bola a 2 kg. Depois, num livro da Human Kinetics, Measurement and Evaluation for Physical Educators, encontramos 4 provas que correspondem a habilidades motoras específicas do basquetebol: o lançamento, o passe à parede, o drible e o deslizamento defensivo. E fizemos uma coleta de dados em jovens dos 12 aos 14 anos, a primeira idade em que se pratica o basquetebol no campo de 28 por 15 metros. E em 210 basquetebolistas organizámos a série de idades entre aqueles que apenas praticavam no clube, os selecionados para 4 equipas representativas de 4 distritos e depois, no final de um torneio interassociações, sexta, sábado e domingo, em que todas as equipas jogaram contra todas as equipas, questionámos os treinadores, selecionadores, a indicarem-nos quem seria o 5 ideal. E estes são os dados que constam neste slide. Efetivamente, os grupos contrastantes, no nosso critério de nível desportivo, apresentavam 18 centímetros de diferença na estatura, 18 também centímetros na envergadura, diferenças de 49 para 62 kg, portanto quase 14 kg de diferença, 14 cm de impulsão vertical e ainda uma diferença de 2,5 metros na projeção da bola de 2 kg. Portanto, existe logo à partida, quando se começa a fazer a seleção desportiva, uma enorme variabilidade. Uma rotina estatística, que é designada a análise da função discriminante, permite-nos hierarquizar quais são as variáveis que melhor explicam o processo de seleção desportiva. É que assim o investigador foi um observador e logo em posição cimeira surge a estatura, a impulsão vertical e o lançamento da bola. Isto já é muito próximo, embora estejamos nas idades iniciais da prática desportiva, já é muito próximo da estrutura de rendimento da modalidade. E o computador dá-nos um dado interessante. Existem 13 atletas que estão aqui sinalizados a vermelho, que têm perfil idêntico àqueles que foram olhados como sendo o 5 ideal e tinham escapado aos selecionadores. 5 deles nem às seleções distritais tinham ido. Portanto, isto tem como termo conclusivo a necessidade do processo de seleção não ser um processo definitivo, ser um processo aberto, ser um processo faseado. E existe uma equação de seleção para cada uma das etapas. E qualquer indivíduo pode sair e qualquer indivíduo pode entrar nas etapas subsequentes. Esta é uma fotografia daquilo que eu diria, perdoem-me a expressão, a matéria-prima. Em 2000 realizaram-se aqui um conjunto de estágios, na Lausanne e em Sangalhos. Eram selecionadores Carlos Eduardo Gonçalves e Ângelo Santos e eu tive a oportunidade de fotografar, mantendo o anonimato, os jovens. E estamos aqui perante um conjunto de jovens e destaquei 2 com 200 centímetros, um com 200 centímetros e 77 quilos, sem pilosidade, com um tronco proporcionalmente pequeno relativamente à estatura e também com um tronco trapezoidal. E do lado direito, um tronco retangular, um indivíduo com extrema pilosidade no peito, na zona umbilical e nos membros inferiores e também com 99 quilos, ou seja, mais 25 quilos que o seu colega que era exatamente da mesma estatura. E o selecionador tem que trabalhar com aquela variabilidade. Esta é a seleção de 2007, que também veio aqui ao nosso laboratório, com a autorização do Presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol, correspondência trocada com o Presidente Mário Saldanha, e vocês veem aqui também uma certa fragilidade de alguns elementos e aquele que ali está destacado tem 2,6 metros. E o selecionador tem que trabalhar com indivíduos com uma enorme variabilidade. A variabilidade fenotípica é característica do jogador de basquete. É uma modalidade muito heterogénea, ao contrário, por exemplo, das ginastas, em que as atletas sobem ao pódio e parecem que são todas muito iguais, são todas clones umas das outras.
E essa variabilidade tem um confounding factor. Esse confounding factor designa-se maturação. Maturação é um relógio oculto, como se fosse um comboio que sai de campanha com destino a Santa Apolónia e tem aqui assim dois conceitos implícitos. Um é o momento, o comboio já vai em Espinho, já chegou a Coimbra, Santarém ou já vai em Vila Franca de Xira. E o outro é o decadência, vai atrasado ou vai adiantado. E nós começámos a desenvolver trabalhos. Este aqui assim foi apenas e só com jogadores basquetebolistas de 14 anos avaliados na pilosidade pública. Estádio 3, Estádio 4 e Estádio 5. E vejam que os jogadores do Estádio 3 relativamente ao Estádio 5 têm menos de 17 centímetros, têm menos de 31 quilos, o que numa modalidade que permite o contacto físico é muita diferença. E houve aqui uma nota curiosa que não estávamos à espera. Os jogadores no Estádio 3, comparativamente ao Estádio 5 pós-pubertários, eram melhores na prova de vai e vem, aquilo que na literatura anglo-saxónica se diz 20-meter shuttle run. Portanto, eles não são piores em tudo, existe aqui algum traço em que são melhores. Mas ainda nos deu outra informação. Utilizando as regressões lineares múltiplas, reparamos que era possível ter modelos preditivos da variância interindividual para todos os itens motores, aptidão física e habilidades, exceto para o lançamento. Esta é uma nota interessante. A seleção desportiva e o talento deve basear-se em traços que são difíceis de treinar. Não vale a pena selecionar talentos com coisas que o treinador consegue resolver facilmente, como seja a aptidão aeróbica, como seja, por exemplo, a via glicolítica de curta duração. Isso resolve-se com o treino. Temos que ir à procura dos atletas que tenham atributos que não conseguem ser adicionados pela qualidade de treino. E começámos a estar o lançamento. Este trabalho é de Rui Marques. Uma justa nota de agradecimento ao treinador Norberto Alves, que permitiu, com atletas da sua equipa, na altura oliveirense, filmar-se. E tem um dispositivo, os óculos, em que permitem gravar para onde está a olhar o lançador e, ao mesmo tempo, fazer a contagem das fixações dos movimentos dos olhos. E os lançadores, quando lançam, eles, os mais experientes, têm aquilo que se chama um visual strategy, têm uma estratégia de obtenção de pontos de informação do contexto, são criteriosos e obtêm menos dispersão e, no último olhar, fixam-se mais tempo. É isso que está aqui muito bem presente no slide seguinte, sobre a forma de tabela. Os jogadores profissionais de duas equipas profissionais, comparativamente a jovens das seleções distritais de Leiria e de Coimbra, tinham menos fixações, dispersam-se menos para olhar para o contexto, quer dizer que o fazem não de uma forma aleatória, mas de uma forma criteriosa, e no último olhar eles conseguem fixar-se durante mais tempo. Tio Tony Lima tinha chamado a atenção da importância da visão no lançamento e este é um tema que eu creio que foi abordado por Teresa Barata nos seminários de licenciatura para obter o grau de licenciada. Foi minha professora na Faculdade de Universidade Humana em 1990. Bom, entretanto, como estamos nas idades iniciais, não podemos treinar apenas o que é específico. E temos aqui umas técnicas de estatística multivariada, que são as correlações canónicas. A aptidão física é um espaço multivariado, as habilidades motoras são um espaço multivariado e nós vamos percorrer correlações canónicas e é possível obter correlações canónicas desses espaços multivariados. Neste primeiro painel verificamos que os sujeitos mais altos e simultaneamente mais pesados são sobretudo mais fortes no lançamento da bola e na apreensão manual, pouco interesse para o basquetebol. E então vemos, este jogador aqui é o mais alto e mais pesado, este aqui é mais alto e não é mais pesado. É o que interessa ao basquetebol. Ao basquetebol interessa o que é mais alto e não é mais pesado. E aqui vemos os jogadores com menos adiposidade, menos corpulência, são melhores nas provas das habilidades motoras cronometradas, drible e deslizamento defensivo. E aqui uma nota interessante, uma relação direta e positiva entre a generalidade das provas da aptidão física e a generalidade das provas das habilidades motoras, com especial destaque para core, número de abdominais em 60 segundos e a corrida de vai e vem. Portanto, isto é a confirmação do back to the basics. Entretanto, eu chamo aqui a atenção para dois vídeos. Este aqui é um jovem do Centro de Treino de Paredes, treinado pelo Rui Alves, um outro agradecimento que lhe é devido, e aqui embaixo um jogador
do ginásio figueirense, com uma boa composição física, com um bom preparo físico, estão a fazer aquilo que é o suicídio, ou o 140 meter line drill. E vejam a dificuldade que este jovem no painel superior tem em fazer a mudança de direção. Ele vai ao chão, tem uma enorme dificuldade em fazer travagem, mudar de sentido e arranque. O outro já está a acabar, o de baixo já está no último percurso e só agora, aquele jogador que joga na posição 4 e 5, quando chega ao ataque já perdemos a bola, quando chega à defesa já estamos a fazer contra-ataque. Chega sempre atrasado. E porque não é só um problema das vias metabólicas, é um problema do controle da cintura pélvica e da cintura escapular. E chama aqui também a atenção deste extrato de Carlos Queiroz, que implementou um projeto de Skills para se fazerem nos torneios interassociações. Ele convidou os treinadores a fixarem nas habilidades com bola. Vladimir Egger, num clínico da Figueira da Foz, quando foi diretor técnico regional da Associação de Basquetebol de Coimbra, fez um excelente clínico, a valorização de ball handling. Nós temos que passar das vias metabólicas para as qualidades perceptivo-cinéticas. E os ball handlers são captados por testes que são bem diferentes das provas de laboratório e nas provas de terreno. André Caseiro e Cíntia França, um estudante mestrado e uma estudante doutoramento, estão a analisar por gravação de imagem de câmaras de alta precisão, o lançamento, ângulo da tibiotársica, ângulo do joelho, da coxa femoral, do ombro, do cotovelo e do pulso, para finalmente verem o ângulo de saída, a altura de saída e a velocidade de saída do projétil. É como se houvesse uma assinatura do lançador de basquete. Lembram-se de eu ter dito que o lançamento de basquete era muito difícil de ter um modelo preditivo. Temos que estudar melhor. Não podemos estudar como fazemos tradicionalmente. E o que Cíntia França está a fazer na Madeira, com jogadoras femininas, adolescentes, é 4,75, 5,75 e 6,75 m do cesto, está a colocar as jogadoras a lançar e a analisar estas variáveis cinemáticas. E depois, na posição intermédia, nos 5,75 m, bola 5, bola 6 e bola 7. E há jogadoras que deformam o seu lançamento quando se afastam do cesto e há jogadoras que se afastam do cesto e mantêm o mesmo padrão cinemático de lançamento. E há jogadoras que, numa mesma distância, não deformam o lançamento com diferentes bolas e há outras jogadoras que, numa mesma distância, com diferentes bolas, alteram os seus padrões cinemáticos. Isto tem que ser estudado e trazer aqui, chamar a atenção da consistência motora. A consciência motora é um atributo muito pouco treinado e que requer variabilidade. Variabilidade desde logo das condições de treino. Ora, nós aqui temos 3 vídeos. A certa altura fascinámos pelas provas de terreno relacionadas com as provas de laboratório. Em cima têm o 140 meter line drill. Em baixo, 7 sprints com zigue-zague percorrendo-se 35 metros, intervalados com 25 segundos de descanso. E finalmente em baixo temos uma prova realizada no laboratório, nestes cicloergómetros. É a prova do Wingate, é mais popular, ela é criticada porque existe um teste alternativo que é o força-velocidade, que é eventualmente melhor, mas o teste força-velocidade dá a potência máxima, mas não dá a potência média. A potência média é quanto é que ele consegue fazer em watts durante 30 segundos. Num estudo com jogadores hoquistas, no caso até foram os campeões de sub-16 treinados com um colega meu, Vasco Vaz, foram campeões da Europa, vieram aqui ao nosso laboratório, também tínhamos 60 atletas junto às seleções nacionais e explicámos o processo de seleção num artigo publicado em 2012 no Journal Sport Science e verificámos o seguinte: o teste mean power, a potência mecânica em 30 segundos, é aquele que tem um valor de F mais relevante. Outra nota importante é que o Wingate tem uma associação inversa com a idade estimada do pico de velocidade de crescimento. E inversa, quer isto dizer, obtém piores resultados os que têm o processo de maturação, tal timing, o momento mais... Os que chegam mais tarde a Santa Apolónia têm, numa determinada idade, piores resultados. E, por fim, a associação entre o line drill e o Wingate não é mais do que 0,39 e 0,43. São resultados muito modestos. Aquela prova é muito exigente, a prova de 30 segundos, mentalmente parece meia hora, e queria-vos também agora dar uns estudos mais recentes em que avaliamos a extensão do joelho com tração concêntrica e o movimento recíproco de flexão do joelho com tração concêntrica lá embaixo no dinamómetro isocinético. Ele também tem uma outra rotina, essa rotina está aqui no segundo vídeo, em que eu estou a fazer a extensão do joelho. O movimento é de extensão, mas a musculatura em atividade são
os isquiotibiais, os fletores em atividade excêntrica e depois a musculatura, fazemos a flexão, mas dando ordens aos extensores quadríceps para fazer a contração excêntrica. E nós verificamos nestes 2 painéis para o in-gate e nestes 4 painéis para os outputs, indicadores de força por dinamómetro isocinética, que se alinharmos os dados do pico de velocidade, da idade do pico de velocidade de crescimento em diante, obtemos regressões lineares, incrementos lineares, excepto nos isquiotibiais de modo excêntrico. Existe literatura e investigação efetuada no futebol, no basquetebol isto não tem sido estudado, mas está cá o problema. As relações antagonista-agonista são perturbadas, eventualmente, porque não trabalhamos a força para além daquilo que não é específico. Há hoje uma certa moda de treinar aquilo que é e somente aquilo que é específico. Este é um trabalho de Renato Filiperti, da Universidade de Ghent, tinha sido nosso coautor noutros trabalhos, e ele dá-nos esta nota em futebolistas. Em torno do pico de velocidade de crescimento durante um ano é uma janela onde se ocorrem as maiores transformações, e não é só tamanho, é em todas as provas de uma bateria não específica Eurofit. Força, agilidade, velocidade. Portanto, o treinador tem ali nos 14 anos uma ótima janela, uma ótima oportunidade para treinar. Temos aqui um dado que nos intrigou. Porque é que o jogador que vinha naquele comboio mais atrasado aos 14 anos fazia melhores desempenhos no 20 metros shuttle run? E tal tinha acontecido no estudo com basquetebolistas à esquerda como no estudo com futebolistas à direita. À esquerda era o teste de Pacer, à direita do Yo pelo Jan Bangsbo. À esquerda tinha sido uma atração sexual, à direita esquelética. E há aquilo que se chama consistência científica. 2 pistas, uma delas vem desde logo num estudo longitudinal, passámos a analisar a partir deste problema dados longitudinais, com a ajuda dos belgas, do Roel Weyens, Renato Filiperti e Dieter Depré, e verificámos o seguinte: os dados longitudinais no ioiô, o tal teste de Bangsbo, que veio 2 vezes a Lisboa, European College Sport Science da Faculdade de Estado de Mana em 2003, 2008 no European College Sport Science no Estoril, organizado também pela FMH. E os dados longitudinais do ioiô são perdidos por um teste de coordenação. Levou-nos aqui a equacionar uma hipótese explicativa que nos faz levar a um artigo publicado na British Journal of Sports Medicine, que é Running Economy, economia de corrida. E verificamos este trabalho também por Renato Filiperti. E Renato Filiperti demonstra o seguinte: às velocidades de 8, 9,5 e 11 km/h, os early mature estão adiantados e os late mature, ou seja, aqueles que vão atrasados no processo de maturação, os early mature têm sempre menor economia motora. Como é que é a economia motora? É a amplitude da passada expressa como percentagem do comprimento do membro inferior. E aos 8, 9,5 e 11, os early mature têm 174, 230 respectivamente, os leitos atrasados 192, 226 e 260%. Tem uma amplitude da passada a 260% do tamanho da perna. Isto é economia motora e são estudos que são necessários continuar. Esta é uma proposta e tudo isto é investigação, mas a investigação tem que fazer o esforço de abrir a porta e para o terreno e colocar em prática. Aqui temos o Fernando Martins, atleta internacional júnior, das seleções do Artur Lima, foi nosso aluno, fizemos um conjunto de vídeos com ele, estes vídeos ficam à vossa disposição. Vou só aqui destacar este aqui, a necessidade de voltar aos clássicos, aos pesos livres, abandonar as máquinas, fazer o levantamento de terra, o fortalecimento da cadeia escapular, o fortalecimento da cadeia da cintura pélvica, o trabalhar analiticamente o tríceps, que é fundamental no lançamento e no passe, mas depois agachamento, step, desenvolvimento de ombros, agachamento, step, lançamento de ombros. Um treinador pode ter 12 atletas, estar a fazer 5 contra 5 e ter ali na borda do campo 2 atletas a fazer estes exercícios. Os treinadores não trabalham mais, muitas vezes por falta de criatividade e não tanto por falta de condições. Depois temos também, obviamente, para além da musculação, o método Cometti é transferir os ganhos da força para o gesto técnico. Isto requer coordenação, requer trabalho calisténico, o peso do próprio corpo. E trago-vos aqui um conjunto de exercícios. No basquetebol, na saída dos bloqueios, ele vai a correr e leva o encontrão. Isto acontece quando há um bloqueio de um lado ao outro e os jogadores estão na ajuda, dão um encontrão, quer ao defesa, quer ao defenso, quer ao defesa ou quer ao atacante que vai explorar um bloqueio em direto de um lado ao outro, quem tem que atravessar uma zona muito movimentada. Ou trabalhar as manipulações. Recebe, passa, corta e com saltos.
o deslizamento defensivo, a velocidade de repetição com resistência, oferecer a resistência no centro de gravidade, colocando ali cargas adicionais onde é necessário mover o corpo, fortalecendo aqui, como está nesta fotografia, fortalecendo o core. E por fim, estes trabalhos aplicar-se ao basquete, mas curiosamente são feitos por um treinador de natação de Condeixa, que está hoje no Futebol Clube do Porto, o João Viola, que é recepção da bola, coordenar desde logo a cadeia abdominal até à extensão, e isto são exercícios que devem ser recuperados. Aqui nós tivemos a oportunidade, por um reitor, que dinamizou o programa Leonardo da Vinci. Mandámos para o Centro de Treino de Paris um estudante de licenciatura, esteve lá 3 meses e com ele conseguimos recolher um conjunto de vídeos. Destaque aqui a amplitude da passada, em basquetebolistas sem treino, basquetebolistas de elevada estatura. Vejam em baixo este vídeo, trabalho de saltos, treino proprioceptivo, trabalhar a planta do pé e depois velocidade. Este indivíduo, na borda do campo, trabalho com halteres, com força, ligar as cadeias cinéticas dos membros inferiores e tudo passa pelo centro de gravidade. Não se pode fazer um lançamento a 2 tempos. O indivíduo tem que ir buscar força aos apoios para conseguir lançar ao cesto, e os lançamentos hoje estão a acontecer cada vez mais longe do cesto. E também aqui assim, multissaltos, e a seguir aos multissaltos, bola. Por volta de 1 minuto e 30, é o último vídeo que eu vos estou, o último slide, eu gostaria que vocês vissem acabar com bola. Fazes o trabalho de reforço articular, propriocepção, velocidade, bola, lançamento. A preocupação é sempre ginásio, corpo, treino proprioceptivo, velocidade, lançamento, bola, converter, defender. Tudo apontado sempre para o gesto técnico desportivo. Portanto, é o nosso contributo. É claro que isto só é possível uma rede, que tive a sorte de ter estado em Michigan e ter continuado a colaboração com os meus então colegas de Michigan. Hoje tem grande protagonismo Sean Cumming, que está na Universidade de Bath e fala muito no biobanding. Ter tido o apoio da FCT com 14 bolseiros, ter tido também a colaboração de colegas da Escola de Segurança e Tecnologia da Saúde, que ajudaram a montar também este laboratório e também vêm aqui colaborar connosco. E, obviamente, não há desenvolvimento esportivo sem internacionalização, de maneira que despeço-me, creio que foram 21 minutos, mas o Dr. António Paulo Ferreira tinha-me dito que tinha autorização até aos 20. Muito obrigado.